nesse espírito tão maravilhoso. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Oséias, em seu capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 14. Livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 14. A palavra do eterno Deus nos diz o seguinte: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, louvado seja o nome do Senhor. Podeis sentar. Eu não sei se os irmãos têm a mesma percepção que eu sobre o mundo que nós vivemos hoje. Um mundo extremamente barulhento, corrido. As pessoas estão envolvidas em uma série de questões, objetivos, planos, e parece que o dia já não tem mais 24 horas, mas sim 10. As pessoas não estão mais dormindo. É tanta coisa para resolver, é tanta correria, que os dias passam, os meses passam, os anos passam, e a gente não percebe. Ontem eu ouvi de uma pessoa: nós já estamos no meio do ano. E é verdade, nós já estamos no meio do ano. Estamos, irmãos, vivendo nessa loucura, nesse barulho todo. O problema é que muitas vezes essa correria domina tanto a nossa vida que nos esquecemos de parar, de pensar, de refletir sobre Deus. E ao cantar essa música, eu fiquei pensando nisso, de manhã, à tarde e à noite, buscando o Senhor. O que é realmente importante para nós? Nós podemos dizer Deus, a família e a igreja, porque nós sabemos disso. Só que nós precisamos sair do saber apenas e também praticar, se é que não estamos fazendo isso. Porque, de novo, essas coisas podem tomar o nosso coração em um nível que nos afasta da presença de Deus o tempo todo. Eu me lembro da parábola que Jesus contou lá em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 16, falando sobre a herdade daquele homem rico que planejava, por conta de uma colheita abençoada, destruir os celeiros que tinha e construir outros maiores, e Jesus termina dizendo: louco, hoje pedirão a tua alma, e a tua alma vai ser para quem? Porque, irmãos, a vida passa e passa muito rápido. Por vezes, o nosso coração está ansioso. Por vezes, o nosso coração está atribulado por preocupações que sequer vão se materializar. Caímos em um ciclo insano dentro de nós, e um turbilhão de coisas começam a passar por nossa mente, por nosso coração. O que fazer nessa situação? O texto que li mostra uma história muito emblemática na Bíblia. Porque Deus chegou ao seu profeta e disse: case-se com uma prostituta. O nome dela é Gomer, e vale a pena ler o livro do profeta Oséias. Porque Deus, através deste casamento, vai ensinar o seu povo sobre a redenção proposta por Deus na vida daqueles que vão até o Senhor, mesmo depois de viver no fundo do poço.
Porque Israel, ao longo de sua história, viveu no fundo do poço. Este profeta, como nos diz os primeiros versículos do livro, foi contemporâneo de reinados bons e reinados ruins no que diz respeito ao sul de Israel. No que diz respeito ao norte, só de reinados ruins. Então a profecia do livro de Oséias se destina a este povo do norte que tantas vezes deixou o seu Deus para servir a outros deuses. E isso é representado por Gomer. Israel deixou o seu Deus para viver com amantes, simbolizando estes ídolos. E isso mexeu muito comigo. Porque ídolo não é necessariamente imagens, é também, mas não é só isso. Tudo o que nós colocamos acima de Deus no nosso coração é um ídolo. E a palavra de Deus nessa aplicação chama isso de amantes. O amor ao dinheiro pode ser um amante. O adultério pode ser um amante. A pornografia pode ser um amante. O rancor, a mágoa podem ser considerados amantes. A murmuração, a autocomiseração, a ansiedade que arranca a confiança em Deus pode também ser um amante. E nós, que muitas vezes, todos nós, a começar em mim, muitas vezes, ao invés de ter um relacionamento com o Senhor, estamos dando mais importância aos amantes dessa vida. E é muito, como eu disse no começo, é muito barulho. Mas o Senhor não quer que vivamos assim. Aliás, o Senhor trabalha muito para que nós não vivamos assim. O Senhor disciplina, o Senhor ensina, e muitas vezes o Senhor castiga, mas com um objetivo, não é causar dor, mas sim realinhar a pessoa para um relacionamento mais próximo com o Senhor. Sabe por quê? Porque os amantes que citei, que hora ou outra nós estamos focando neles, esses amantes acabam conosco. Esses amantes nos destroem a nossa alma, roubam a nossa paz. Esses amantes fazem com que nós percamos aquele senso, aquele norte, aquele objetivo de adorar única e exclusivamente o Senhor. Mas Deus não nos deixa na mão. Deus não nos abandona por causa disso. Mas Deus insistentemente nos chama para mais perto dEle. O Senhor insistentemente. O Senhor deseja que nós saiamos dos braços dos amantes e partamos para os seus braços. É isso que Deus quer. E o Senhor manifesta essa vontade através de 3 atitudes que este texto tão claramente nos mostra. A primeira, a palavra diz aqui: portanto, eis que eu a atrairei. Deus, irmãos, é especialista em nos atrair. Eu me lembro que em uma fase da minha vida onde eu murmurava muito, eu reclamava muito, até que Deus usou uma batida que eu tive na minha cabeça em um móvel de casa para começar a me atrair a uma reflexão profunda sobre a minha vida e sobre o meu relacionamento com Deus. Mas olha que detalhe interessante, o Senhor atrai, o Senhor não pega você pela orelha e te traz para perto dele, não, o Senhor usa situações,
usa a sua palavra, usa pessoas para falar para você: venha até mim. Deixe os amantes, deixe os sentimentos ruins que estão dominando o seu coração, deixe seu pecado, deixe essa prática que te afasta de mim e venha para mim. Aonde há paz, senão no Senhor? Aonde há alegria, senão no Senhor? Aonde há mansidão, senão no Senhor? Aonde há poder, senão no Senhor? Aonde há graça, senão no Senhor? E, sobretudo, aonde há salvação, senão no Senhor? A salvação, poder e graça no Senhor, e por isso que Ele nos atrai, porque Ele nos ama, e nos ama muito. Quantas vezes nós traímos o Senhor, e Ele insistentemente manifesta o seu amor para conosco. Louvado seja Deus por seu amor, louvado seja Deus porque Ele não desiste de nós. E Deus nos mostra, e Deus nos atrai. Quantas vezes o nosso coração não esteve terrivelmente perturbado, e algo acontece para que nós enxerguemos Cristo, para que nós enxerguemos o Senhor. Situações, irmãos, que acontecem muitas vezes, que nos tiram deste barulho que nós vivemos. O Senhor está nessa manhã nos atraindo a Ele. O Senhor quer você e eu perto dEle. Então vamos nos achegar ao Senhor. Vamos atender a este convite maravilhoso de Deus. Vamos deixar que as coisas deste mundo atraiam a nossa atenção, atraiam o nosso tempo. Vamos estabelecer como prioridade o relacionamento com Deus, a vida de oração, a leitura da palavra de Deus, o comprometimento com a igreja do Senhor. Estava conversando com uma pessoa e eu disse a ela que hoje em dia os crentes mudaram, não generalizando, é claro, mas muitos crentes mudaram o conceito sobre o culto a Deus. Mas nós, irmãos, precisamos estabelecer este conceito de que culto a Deus é todos os dias, mas na hora, no dia que essas portas se abrem, nós precisamos estar juntos cultuando ao Senhor como igreja. Isso é prioridade, não é aquela coisa: foi cancelado o meu compromisso, então eu vou no culto hoje. Não, é a prioridade, é o compromisso. Uma pessoa me falava que sua tia, se eu não estou enganado, podia estar quem estivesse em casa, sua tia dava a hora do culto, ela: Deus abençoe, fui, estou indo adorar o meu Deus. Aí essa pessoa disse assim para mim: mas isso é extremismo, porque a pessoa fica muito tempo sem ver, um dia só, mas é uma mudança de conceito. A prioridade dela era cultuar ao Senhor. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para essa visita chegar. E ninguém falta no trabalho porque a visita chegou. Mas na igreja? Então é uma questão conceitual. Pastor, você está criticando a gente que viaja em feriados prolongados? Não, porque tem gente que viajou, mas está com o coração aqui, não tem nenhum problema em viajar. Eu viajei o mês de maio inteiro, não tem nenhum problema. O problema está em mudança de conceito. A nossa prioridade deve ser o Senhor, e Ele está nos atraindo a isso nessa manhã, nos chamando a atenção. Àqueles que atendem o convite de Deus, o Senhor leva para um lugar. A palavra de Deus diz aqui: eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto. O Senhor, ao longo da história, fez com que Israel passasse pelo deserto. Durante algumas décadas, 4 décadas para ser mais exato. E por que Deus nos leva para o deserto?
Por que Deus não nos leva para lugares maravilhosos, lindos todas as vezes? Porque às vezes, irmãos, é necessário que a gente vá para o deserto. O que é que tem no deserto? Nada. Nada. Mas Deus nos leva para o deserto para nos fazer entender que nós precisamos apenas dele. Porque Deus promove algumas situações para que a gente tire o foco de qualquer coisa a não ser ele. Quando eu bati a cabeça, minha cabeça começou a sangrar, e eu tive uma experiência inédita na minha vida. Eu tinha que ficar na posição 0, olhando para o teto, não podendo ficar com nada nas mãos. No tempo que eu murmurava, Deus me atraiu e me levou para o deserto. Eu só tinha uma coisa para fazer: orar. E começar a lembrar das mensagens. Porque já tinha uns 15 dias que eu não participava de um culto, porque eu não conseguia. E lá estava eu no deserto, Deus me fazendo lembrar dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas murmurações, das coisas que eu queria, que eu bati o pé. E Deus me fazendo lembrar. E Deus me fez ver que a minha vida está nas mãos dEle, e na hora que Ele quiser, eu subo para a glória. E de que adianta eu reclamar? De que estava adiantando eu murmurar, eu bater o pé? De que estava adiantando? Então, o deserto, irmãos, nos faz olhar tão somente para o Senhor. É quando não tem mais ninguém, é quando não tem mais nada, e Deus nos leva para lá. O deserto é um lugar silencioso. O pastor falava de barulho, de pula-pula, mas Deus ama o silêncio para falar ao nosso coração. O Senhor nos faz ver que os amantes dessa vida só servem para nos usar, enquanto Ele é o único que nos ama a ponto de nos salvar e de nos restaurar. Deus, irmãos, pode tirar tudo de nós para que só reste Ele na nossa vida. Tudo. E o deserto é isso. O povo no deserto tinha comida? Deus mandou o maná. Tinha água? Deus fez brotar água. Aí o povo reclamou: quero carne. Deus mandou carne. Deus mandou livramento. O deserto nos ensina que somos totalmente dependentes do Senhor. E louvado seja Deus, porque somos dependentes do Senhor. Nós não dependemos das coisas deste mundo. Nós dependemos única e exclusivamente do Senhor, nosso Deus, que não falha e nunca falhará. E lá no deserto, Deus nos realinha. Deus nos realinha. Max Lucado diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele fala assim: Deus vai fazer tudo o que for necessário para lhe chamar a atenção. Você que é filho dele. E Deus trabalha com processos. E Deus chama a nossa atenção de várias maneiras. E no deserto isso fica tão evidente, porque a gente só vai beber se Deus mandar. A gente só vai comer se Deus mandar. Tudo que a gente fizer lá vai ser se Deus mandar. Mas Deus não desampara. Por isso, o convite do Senhor hoje é para que nós cheguemos até Ele, cheguemos-nos até Ele, e que a gente com Ele vá para o deserto, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. O texto diz aqui, veja comigo: e lhe falarei ao coração. Este é o objetivo de Deus, em nos atrair a Ele, em nos levar para o deserto, tirando a gente de todo tipo de barulho e desatenção, para falar ao nosso coração. Sabe qual é a maravilha?
é que Deus fala com cada um individualmente, como se só você estivesse no mundo. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! Eu me lembro que neste processo, muitas coisas aconteceram, e Deus falou muito ao meu coração quando eu estava lá no deserto. Já na parte final, a Carol Rocha, que fazia parte da capelania, chegou até lá e leu para mim Isaías 41:10. Deus falando ao meu coração que a minha força precisava estar nele. Um dia antes, quando Laís chegou, o pastor ligou bem na hora da visita. Eu não sei se ele sabia da hora, eu acho que não, mas ele me ligou bem na hora da visita, Deus falando comigo. Saí lá do deserto, vim para casa, aquela alegria no meu coração, por não ter partido para a eternidade, por estar vivo. E o pastor Josué e o pastor Ebenezer foram me visitar, e Deus falando ao meu coração, me realinhando, e na conversa o pastor Josué virou para mim e disse assim: porque você é muito afoito. Quem se lembra do pastor Josué falando? Você é muito afoito, vá mais devagar. Era Deus falando ao meu coração. E aí, o pastor citou este texto. E foi como um fechamento do período que eu estava no deserto. Como mudou minha vida aquilo? E todas as vezes que eu olho para essa marquinha que eu tenho na cabeça, que foi todo esse processo, eu lembro que Deus fala ao coração daqueles que aceitam o convite dele de ir ao deserto. Em nome de Jesus, vamos até o Senhor. Vamos permitir que Ele nos leve aonde Ele quer nos levar. Porque Deus tem coisas grandes para falar ao nosso coração, ao seu coração. Coisas grandes. Ouça a voz do eterno Deus, em nome de Jesus. E Ele fala: meu filho, minha filha, Deus fala. Como Deus está falando nessa manhã, Deus fala. Porque o que Deus tem para falar para você, é para você que Deus quer falar. O que Deus tem falado ao seu coração. Ainda em Oséias, no capítulo 12, a palavra de Deus diz assim: sim, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. A nossa lembrança, tudo deve estar direcionado ao Senhor. Tu, pois, converte-te ao teu Deus, guarda a benevolência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Em teu Deus espera sempre. Os versículos seguintes do texto, a palavra de Deus vai dizer sobre restauração. Sobre restauração. E lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, a porta da esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, depois de Deus ter atraído, depois de Deus ter levado ao deserto, depois de Deus falar ao coração, olha que coisa maravilhosa. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. É um relacionamento íntimo que Deus quer ter conosco. Nada menos que isso. Portanto, ouçamos o Senhor Deus. Ele é o nosso memorial. Que Deus nos abençoe ricamente.